Olá, pessoal! Quanto tempo não apareço por aqui? Para quem não me conhece, né? Para quem vai assistir esse vídeo, eu sou a Vivian Oliveira. Criei esse canal aqui pensando em crescer, né? No YouTube, falar sobre assuntos que me interessam, quem sabe para incentivar algumas pessoas. Mas acabei que não tive constância, né? Mas estou voltando agora. E hoje, o assunto que eu trago aqui nesse vídeo é sobre o hábito de ler, né? O hábito e a constância da leitura. O quanto a leitura faz falta em nossas vidas. Ainda mais hoje em dia, com o uso do celular, nós tendemos a estar mais com o celular, né? Do que com um livro na mão. Mas, ao longo prazo, nós vemos a diferença, né? Do tempo que nós estamos lendo, do tempo que não lemos nada. Na hora que temos que ler um texto, de repente, né, textos de concursos públicos, enfim, de alguma prova que a gente vai fazer, a gente vê o quanto a leitura nos faz falta. Não só por isso, para que possamos ter criatividade, ter um bom vocabulário, né? Falar melhor, escrever melhor, ajudar o nosso cérebro, né? A pensar, a ter mais agilidade. Então, quando a gente não lê nada, né? A gente fica totalmente sem leitura, e quando a gente precisa pegar um texto para ler, principalmente um texto mais desafiador, né? Um texto mais profundo, que exige concentração, então a gente vê o quanto a leitura nos faz falta. Então é sobre isso, porque desde 2025, né? Lá para o meio de 2025 para cá, eu tô com hiperfoco, né? Em desenvolvimento pessoal, né? Em crescer como pessoa, em melhorar em muitos aspectos. Então, muitos livros, né, sobre esse assunto têm chamado a minha atenção. Então, eu tô meio que me esforçando para ler por conta que esses assuntos me interessam bastante. Porque eu tô nesse processo de me desenvolver enquanto pessoa, de crescer, de alcançar os meus sonhos. Então, eu tenho me esforçado para comprar livros, né? Com esses que aborda esses assuntos de desenvolvimento pessoal, de mudança de mentalidade, de crescimento. Então, eu tenho buscado esse tipo de leitura, de como lidar com as pessoas, né? Uma vez que também eu sou técnica de segurança do trabalho, para quem não sabe, essa é a minha profissão, né? E o que é o técnico de segurança? Ele é um líder, né? Que vai estar ali para assegurar a segurança do trabalho, para observar a segurança do trabalho, para orientar, para conduzir, para conscientizar as pessoas. Então, o técnico de segurança é um líder. E líderes precisam entender de pessoas, né? Então, um dos livros de desenvolvimento pessoal que eu estou lendo também no momento, eu vou trazer aqui para vocês, é esse aqui. Esse livro aqui eu vou confessar para vocês que foi indicação da Lara Nisteruk. Não sei se vocês conhecem a Lara, mas é uma nutricionista muito famosa, né? Hoje em dia ela não atende mais, mas ela ajuda muitas pessoas, né? Com os conteúdos que ela aborda aí no canal dela. Então eu vi ela indicando este livro, tá? Eu vi ela fazendo a indicação deste livro. Inclusive, ela gravou um vídeo a respeito desse livro, né? Para quem é assinante lá, né? Dos arquivos dela, vai ter acesso. Para quem não é, se alguém se interessar, é só você entrar lá no perfil dela e comprar o arquivo, tá? Então eu fiquei bastante curiosa a respeito desse livro e comprei e comecei a ler. Pelo título, vocês podem imaginar
Ah, a pessoa está lendo esse livro porque ela quer ter muitos amigos, influenciar pessoas. Mas eu não vim fazer resenha deste livro, não é a intenção, tá? Mas esse livro aqui, ele me interessou porque faz parte também daquilo que eu busco para minha vida, que é entender de pessoas, uma vez que eu sou líder de pessoas, né? Então a gente precisa entender de pessoas para saber como tratar as pessoas, de forma que a gente consiga obter os resultados que nós esperamos, né? Então esse livro, ele é bem assim, bem bacana, porque ele é muito profundo, ele traz muitos exemplos de como a gente pode falar com as pessoas, mudar a nossa maneira de tratar o outro, de falar com o outro, para obter o resultado que nós queremos, com toda a gentileza, com toda a educação, nos colocando no lugar do outro, pensando como o outro pensa, falando, né, com a perspectiva do outro, do olhar do outro. Isso é bem interessante. E os exemplos, né, que traz nesse livro é bem legal, porque a gente percebe que conforme a gente trata as pessoas, a gente pode obter resultados tanto positivos quanto negativos. Tudo vai da forma com que a gente aborda o outro. Então vale a pena a leitura, tá? Vale muito a pena. Quanto mais a gente entender de pessoas, mais resultados positivos nós teremos, aplicando, né, o conceito e os exemplos que traz aqui neste livro. Então eu estou gostando bastante, já estou quase no final da leitura e já estou iniciando a leitura deste aqui, ó, né, que é sobre o poder do subconsciente. Também que me interessa bastante a leitura. Também eu não vou falar muito dele, mas eu trouxe esses exemplos aqui que eu estou lendo só para fazer com que você entenda que para a gente criar o hábito da leitura, a gente precisa começar com livros que nos interessam, né? Assuntos que nos interessam, porque assim fica mais fácil da gente criar o hábito da leitura. Com exceções, né, de quem está em período escolar, quem está fazendo faculdade, que obviamente, às vezes a pessoa vai ter que ler um livro ou outro que ela não gosta muito. Fora isso, para que a gente crie o gosto pela leitura, a gente precisa começar por assuntos que nos interessam. E eu posso falar que ao longo prazo vale muito a pena. Eu me recordo uma vez, olha, e é exatamente isso que eu estou tentando explicar para vocês. Um certo período da minha vida, eu comprei um livro, era um livro de tema religioso. E eu me interessei muito por ler este livro, né? Que é o livro da Misericórdia, para quem é católico, né? Para quem já ouviu falar, para quem quer conhecer, é o livro da Misericórdia de Santa Faustina. Eu me interessei muito por esse livro e eu fui lá e comprei. Para quem não conhece, eu não estou com ele aqui perto de mim, mas eu posso falar para vocês que é um livro com muitas páginas, um livro bem grosso, sabe? Que demora um pouquinho para a gente terminar. Mas a leitura é tão interessante, a leitura é tão profunda, de conhecimento, sabe? Profunda de conhecimento, profunda do amor de Jesus por nós. Com esse livro, eu entendi, eu compreendi quem de fato é Jesus, né? Pelo livro da Misericórdia. E eu lembro que todo dia eu acordava cedo para ler. Por que acordava cedo? Porque de manhã é o melhor horário para a gente ler, pelo menos aqui na minha casa. Que depois que todo mundo acorda, fica difícil, né? Mas eu posso falar para vocês, eu acordava ansiosa para começar a ler. Todo dia eu acordava cedo e lia um pouco. E eu ficava assim, deslumbrada
com aquilo que Santa Faustina trazia sobre Jesus, né? Então eu lembro assim que eu ficava assim emocionada, eu suspirava pensando no Senhor Jesus, né? E eu acredito que quando eu li esse livro, a minha alma assim, ela entendeu quem é a pessoa de Jesus, que muitas vezes a gente fala de Jesus, mas a gente não entende quem é Jesus. E ali eu vi o profundo amor que Jesus tem por nós, né? Ali eu entendi o que é a misericórdia por nós pecadores. E aí, conforme eu fui falando para vocês, todo dia eu acordava cedo, ansiosa para ler. Terminei de ler. Passou um tempinho, no mesmo ano, eu tinha me inscrevido para fazer o Enem. Vou falar a verdade, eu não estudei para fazer o Enem, não estudei as matérias, né, que caem geralmente no Enem, mas eu tinha me inscrito, eu fui lá e fiz a prova. E eu posso falar para vocês, quem já fez o Enem sabe como que é a prova, é uma prova muito puxada, de muitas horas, né? E a prova, para mim, foi leve, falando no sentido da leitura, né? Tô falando no sentido da leitura, porque, como eu falei para vocês, estudar eu não estudei. Mas no sentido de ler ali as perguntas, de ler os textos, né? Quem já fez o Enem sabe que tem muitos textos grandes para ler, para interpretar, né? Para mim não foi difícil, não foi cansativo. E aí eu sempre estava falando, quando eu vi alguém falar de livros, de leitura, que eu não gosto de ler, eu falava, gente, eu li o livro da Misericórdia, acredita que a leitura do livro da Misericórdia me ajudou a fazer a prova do Enem? Mas aí, pessoal, é nesse sentido, tá? No sentido da leitura da prova se tornar para mim mais leve. Por quê? Porque eu tava naquele ritmo de leitura, né? Então, assim, só para dizer que vale muito a pena ler e que ao longo prazo, né, nós só temos a ganhar. Então, esse objetivo deste vídeo é trazer essa reflexão da importância da leitura. E só para deixar aqui uma reflexão para vocês, muitas vezes a gente só vai dar importância para a leitura muitas vezes quando a gente precisa fazer uma prova, né? Às vezes está concorrendo a uma vaga aí de trabalho, precisa passar aí por um processo seletivo. Muitos processos seletivos têm provas, né, de português, matemática, raciocínio lógico. E aí você sente a falta da leitura, porque você vai ter que ler um texto para responder as perguntas. Às vezes você tem que ler mais de uma vez aquele mesmo texto, porque você não tem o hábito da leitura, e aí a leitura se torna para você muito difícil, muito pesada, né? Então, pessoal, comecem com livros fáceis de ler. Como eu falei, né? Tirando as exceções de quem está estudando, que precisa ler livros, né? Que de repente a escola propõe a leitura, vocês podem começar com livros fáceis de ler, assuntos que vocês gostem, que agradem a leitura de vocês, tá? Então fica aqui esse vídeo para vocês, comenta, dá um joinha aí, compartilha, quem sabe, né? Se você compartilhar, se eu alcançar aí mais pessoas pro meu canal, quem sabe, né? Esse não é o caminho aí de eu trazer assuntos aqui sobre leitura, sobre desenvolvimento pessoal, que eu tô com hiperfoco nisso, né? Quero muito, muito mudar a minha vida. Então, tenho buscado esse conhecimento através dos livros. Bom, fica aqui esse vídeo para vocês e espero que agreguem aí, que tragam uma reflexão positiva na vida de cada um de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo.